Nesta manhã de quinta-feira, 28 de dezembro, quando celebramos os Santos Inocentes, chegamos dentro deste nosso programa ao vivo, no momento da palavra. E a palavra de Deus hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes da Web Rádio Filhos de Santa Mônica, você também que nos escuta através do canal da Associação das Mães Mônica do Brasil, no YouTube, peço que você dê aí o seu like e nos ajude a crescer também neste canal. Hoje, neste dia 28 de dezembro, última quinta-feira do ano de 2023, nesse dia 28 nós celebramos a festa dos Santos Inocentes. No comentário inicial eu fazia uma pergunta: quem são eles, né? Os Santos Inocentes são aqueles exatamente os quais Herodes mandou matar, pensando que mataria também o Filho de Deus, o Salvador, que se fez carne para habitar no meio de nós. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O rei Herodes, nos lembra o Evangelho de São Mateus, ficou furioso depois que os magos o enganaram. Os magos foram, claro, primeiro ao rei Herodes para saber dele onde estava o rei que acabara de nascer. E Herodes também não sabia, porque na verdade o rei que acabara de nascer tinha um outro reinado. Não tinha a mesma ideia, as mesmas atitudes do rei Herodes. Então, eles seguiram o caminho, deixando Herodes na espera, que eles iam encontrar esse rei e depois voltariam para avisar Herodes, porque Herodes também queria visitar o rei que acabara de nascer. Na verdade, depois nós vemos o que realmente o rei Herodes queria, não é?
como dissemos no comentário inicial, os poderosos têm medo de perder o poder. E não foi diferente com Herodes. Então os magos avistaram novamente a estrela de Belém, que indicava o lugar do nascimento do novo rei. E lá eles chegaram oferecendo seus presentes, adoraram esse novo rei e depois partiram de volta para suas terras. Depois, diz o Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 13 do capítulo 2, que depois que os magos partiram dali desta visita, deste momento de adoração ao Salvador do mundo, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, avisando-lhe que ele deveria pegar o menino, a sua mãe, e fugir para o Egito. Fugir para o Egito. Fugir para salvar a vida daquele inocente. Nós sabemos que o ser humano, quando bebê, quando criança, ele é dependente de seus pais para tudo, para tudo. Então, se você deixar uma criança, um bebê recém-nascido sozinho, claro, ele morre. E Deus deu aos pais, principalmente à mãe, esse dom maravilhoso de ter esse sentimento mais profundo para com seus filhos. A gente vê isso com a mãe, com o ser humano, mas a gente percebe isso também com os animais, não é? Quem nunca viu uma galinha com seus pintinhos, né? Ela faz de tudo para proteger os seus filhotes, não é? Dos ataques. E assim a gente vê com todos os animais, quando uma vaca tem um filhote, mesmo que ela seja mansa, ela fica brava, por quê? Porque tem esse instinto de mãe, eu digo esse instinto, né, para os animais, mas tem esse dom para os seres humanos, vamos dizer, desse dom especial que Deus deu para cuidar bem dos seus filhos. E não foi diferente com José e Maria para cuidar do menino Jesus. Então José se levantou de noite e foi para o Egito, fugiu para o Egito, fugiu das garras do rei Herodes. Então, queridos ouvintes, José ouviu a mensagem de Deus através do anjo, através do sonho. José sonhou que o anjo apareceu a ele e relatou o que precisava fazer. Como fez Maria, que antes que recebeu o anjo Gabriel em sua humilde casa, e ela atendeu ao convite de Deus através da mensagem do anjo. Então José agora também atende o pedido de Deus através desse sonho que o anjo lhe apareceu, para levantar de noite, pegar o menino e sua mãe e fugir para o Egito. Nós precisamos também, queridos ouvintes, perceber no hoje da nossa história de quem ou de que nós precisamos fugir. Na verdade, a gente até sabe de quem ou do que nós precisamos fugir também, não é? Mas muitas vezes nós ignoramos a mensagem de Deus que chega para nós. José não ignorou, e se ele tivesse teimado, se ele tivesse ficado ali, o menino Jesus entraria naquele número dos mortos
os quais celebramos no dia de hoje como santos inocentes. Aquelas crianças de até 2 anos que o rei Herodes mandou matar, não só em Belém, mas em Belém mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho. Veja a maldade dos poderosos. Simplesmente mandam matar crianças de até 2 anos, todas para atingir também aquele que veio para ser o rei, mas repito, mas que teria um reinado diferente. Um reinado que não é de poder, um reinado que não é um reinado que vem com exército, com armas, com tudo. Não. Um reinado que entra em Jerusalém depois, no domingo de Ramos, montado num jumentinho. Um reinado que olha para os mais simples, para os menos favorecidos. Um reinado que é a favor da vida. Um reinado que busca a dignidade dos mais pobres, dos mais sofridos. Então, Jesus, Maria e José também tiveram suas dificuldades, como tantas famílias têm no dia de hoje. Eles tiveram a dificuldade, tiveram que fugir das garras do rei Herodes. Vamos pedir ao Senhor no dia de hoje, pedir a intercessão destes santos inocentes, que intercedam por todas aquelas criancinhas que são mortas ainda no ventre de suas mães por causa da violência, por causa dos Herodes de hoje, do nosso tempo. As drogas, o alcoolismo, as brigas dentro de casa, os ciúmes, as separações, tudo isso são os Herodes dos nossos dias. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus para também fugirmos desses Herodes do nosso tempo. Que o Senhor nos conceda esta graça no dia de hoje, pela intercessão dos santos inocentes, que saibamos escutar, discernir qual é a verdadeira mensagem de Deus para nós e também fazer como José, seja de noite, seja de dia, levantar e fugir dos Herodes do nosso tempo. Queridos ouvintes, rezo ainda pedindo por todos aqueles inocentes, pelos pais também, por todos aqueles que vivem em situações desesperadoras, no momento em que os Herodes do nosso tempo procura matar ainda hoje as crianças, os inocentes. E este mesmo que se livrou das garras de Herodes, o menino Deus, foi aquele que proclamou que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Todo cristão deve ser em favor da vida, a não ser que seja um cristão falso, um cristão que está do lado dos poderosos que não têm o discernimento e quando querem ganham de qualquer forma, mandando inclusive matar. Então, todo cristão deve seguir o Cristo e não os Herodes do nosso tempo. Seja você um cristão e não um herodiano. Que Deus nos abençoe e nos conceda esta graça de sermos sempre em favor da vida. Vamos seguir o lema de Jesus e não de Herodes. O de Herodes é
mata todas as crianças, os homens de até 2 anos, para que entre nesse meio esse tal rei que acabara de nascer. Esse é o lema de Herodes. Se você segue esse lema, não deve ser chamado de cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo, e o lema de Cristo é outro: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.